Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje, no nosso encontro de formação em História da Amazônia 2, sob minha coordenação, professor Augusto Leal, teremos um debate, uma reflexão, um diálogo sobre o processo de independência do Pará, que se encaixa, claro, no processo de independência do Brasil, né? E esse nosso diálogo ele será pautado com base em leituras previamente partilhadas, que tratam da independência e, em particular, com o diálogo de uma professora convidada especialista, que está presente, que é a professora Shirley Nogueira, que eu conheço de uma boa data. A professora Shirley é doutora em História pela Universidade Federal da Bahia, e ela trabalhou durante um bom tempo como pesquisadora orientanda do professor Flávio Gomes, né? Foi nesse tempo que nós nos conhecemos no Arquivo Público. Eu fiz o convite, a professora aceitou de bom grado, e eu quero já desde agora agradecer pela participação. E eu convidei a professora para falar um pouco desse tema da independência do Pará. Eu partilhei com ela os textos que eu enviei, mas ela não vai apresentar necessariamente o texto, vai apresentar a pesquisa dela, a experiência, as interpretações, e após a comunicação da professora, vocês poderão se inscrever para fazer considerações com base na exposição da professora e com base na leitura que vocês fizeram, tá ok? Então, professora Shirley Maria Nogueira, seja bem-vinda à turma de História da Faculdade do Campus de Bragança. Passo a palavra para a senhora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer ao professor Luiz, né, pelo convite, dizer que é a oportunidade de falar um pouco sobre a minha tese, né, que não é tão nova assim, já tem 10 anos, né, mais de 10 anos que eu defendi, mas só para situar um pouco, para falar que eu trabalho basicamente com pelo menos fiz o mestrado e o doutorado sobre história militar, e a minha tese ela trabalha justamente no período que vai de 1790 a 1850. Nesse período, o Pará, né, e o Brasil vai passar pelo processo de independência, né? E depois nós temos aqui o período da cabanagem, o período que eu trabalhei. Então, eu fiz uma discussão sobre a participação das tropas militares nesse processo de independência no Pará. Tá? No Pará, como os militares atuaram ativamente na construção dessa independência com um projeto próprio. Tá? Então, aí, falando nessa questão do projeto próprio, eu queria dizer que o texto que o professor Luiz escreveu, né, tá aí, dado para vocês, ele fala sobre o Brigue Palhaço. Né? Então, esse Brigue Palhaço, o massacre do Brigue Palhaço, ele entra na minha tese justamente para mostrar uma coisa que o Luiz fala também no texto dele, é que há uma invisibilidade, né, dos vários setores da sociedade, não hegemônicos, setores não hegemônicos, como negros, índios, brancos pobres, cafusos, militares, né, e militares, que tinham essa mesma origem, eram pretos, pretos, pardos, índios, cafusos, que estavam nessas tropas e que, dentro desse processo, no processo de independência, vão se unir à população. Né? Era muito comum achar na documentação da época pardos e, eu vou falar, tropa e povo, né? Sempre falando como a tropa participa desse movimento junto com o povo. E o que seria esse povo? Né? O povo seria esses homens pobres, mas não homens pobres, negros, pardos, escravos. Não, mas mesmo que escravo não fosse considerado povo, mas ele vai tentar se inserir nesse processo, né, para que também fosse, para que ele ganhasse a sua independência. Então, muitas vezes ele se entende como fazendo parte desse povo. E você tem também os próprios, uma elite também, né? Durante o século XIX ainda, você vai ver muito a participação dos pobres, né, de maneira geral, junto com uma determinada parte da elite. Né? Então, quando se fala em povo no século XIX,
ainda não tem uma separação que hoje nós temos, né? O que seria o povo, o que seria a elite, né? Essa diferenciação não está muito clara, né, no século XIX. Eles estão participando juntos, mas nós vamos discutir qual seria a elite que estaria participando junto com eles, e não necessariamente haveria aí uma fidelidade entre essa elite e essa população. Okay? Então, eu parto dessa visão do Big Palhaço, né? Tento construir, mostrar como o massacre do Big Palhaço só é uma ponta para você entender que como houve uma participação popular, né, dessa independência, né, como o Luiz bem coloca, que é essa ideia de que foi dia 15 de agosto de 1823. Tá? Você tem essa ideia? Então, uma canetada e nós tínhamos aderido à independência do Brasil. Né? Entender por que essa adesão também tardia. Né? Quer dizer, para entender isso, a gente tem que voltar um pouco e falar sobre a nossa independência no Brasil. Né? Primeiramente, dizer que a independência no Brasil ela vai ocorrer em 7 de setembro de 22, mas ela vem do longo processo, né, que vai começar, digamos, em 1820, com a Constituição Portuguesa, né, a Constituição em português. Então, há em Portugal uma revolução, né, a Revolução Portuguesa, digamos assim, e eles querem criar uma monarquia constitucional, quando na verdade existe uma monarquia absolutista, cujo rei estava aqui no Brasil, né? Dom João estava no Brasil e tinha se tornado rei, né? Príncipe regente. Chega aqui como príncipe regente, mas se torna rei em 1818. Então, estava aqui no Brasil. Com o constitucional português, há necessidade, eles exigem a volta do Dom João para Portugal. Mas é importante dizer que muitos estados, né, muitos estados brasileiros vão aderir a esse constitucionalismo português. Por quê? Porque muitos discordavam ou não aceitavam, tinham inveja da presença do rei no Rio de Janeiro. Porque a presença do rei no Rio de Janeiro fez com que o Rio de Janeiro, a província do Rio de Janeiro, a capitania do Rio de Janeiro, se tornasse uma capitania muito poderosa, né, rica, em detrimento das outras províncias. Enquanto no período colonial, no período não regencial, né, do Brasil se tornar reino, antes do Brasil se tornar reino, antes do Dom João vir para o Brasil, todas as capitanias tinham uma certa condição de igualdade e faziam a sua relação diretamente com Portugal. Mas quando o rei vai para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se torna a cidade mais importante, visto que todo o dinheiro, todos os impostos iam para o Rio, e de lá se administravam as outras províncias, as outras capitanias. Então, não se queria, né, dar essa proeminência para o Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer? Quando há o constitucionalismo português, a primeira capitania a aderir ao constitucionalismo português é o Pará. Eles tinham uma relação direta, aqui o Pará tem uma relação direta com Portugal, o comércio, né, os comerciantes, a elite antiga ligada ao trono português, tinha uma relação muito mais presente com Portugal do que com o Rio de Janeiro, por exemplo, porque é importante dizer, né, que aí no período colonial o vice-reino fica no Rio, mas as capitanias tinham muito mais uma ligação direta com Portugal e principalmente o Pará do que com o Rio de Janeiro, mesmo durante o vice-reinado. Então, essas capitanias, elas tinham área de influência, ou seja, eram capitanias, por exemplo, a cidade de Belém, ela era uma cidade mais proeminente aqui na região norte e ela tinha uma área de influência que passava por Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Recife também era uma cidade extremamente influente e passava ali o que é hoje Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, tudo compunha essa capitania. Então, ele tinha uma área de influência. Né? Então, com a vinda para o Rio de Janeiro do rei, isso acaba provocando um desequilíbrio ali para essas capitanias que não aceitam muito bem isso. Então, no Pará, por isso mesmo, quando há o processo de contato em português, você vai ver a maioria das capitanias se aderindo
a oposição em português, né, contra a presença do rei no Brasil, e a favor da criação de um governo constitucionalista, né, o rei, mas que teria que obedecer uma Constituição. Muitos, para lá, muitos bons deputados que vão ser eleitos, e vão falar que nós temos um conhecido, a nossa historiografia, que é o Filipe Patroni, a nossa história que é o Filipe Patroni, que se torna um participante dessa Constituição que vai ser formada em Portugal. Então, dentro desse processo, começa, né, a pensar em qual o lugar do Brasil. Tá? Qual seria o lugar do Brasil? Então, o lugar do Brasil, nesse momento, seria, então, o lugar. Qual seria? Ele seria, continuaria reino, independente, teria uma condição de igualdade a Portugal, ou não teria essa condição de igualdade? Qual seria a situação? Então, aí você vai vendo, primeiramente, essa discussão, não se pensa em fazer a independência, não foi uma decisão que foi tomada imediatamente, é um processo lento, se queria que o Portugal e o Brasil continuassem juntos, sobre a regência do rei, não sobre o governo do rei Dom João, mas que obediente a uma Constituição. É o que se pensava, mas essa Constituição ela vai se tornando impossível, ao longo dos debates, né? Não necessariamente que Portugal quisesse subjugar o Brasil, mas queria ter um controle maior sobre o Brasil, né? E as províncias perderiam a sua autonomia. Então, dentro dessa discussão, há vários projetos. Né? Quem tem como dizer, dentro desse período dessa discussão, vão se desenvolvendo no Brasil vários projetos. Uns que querem a união, e lentamente vai se pensando na separação. Mas dentro desses dois projetos, digamos assim, você tem vários outros, né? Que incluíam os projetos das populações menos favorecidas, não hegemônicas. Né? Então, nesse momento em que se está discutindo a Constituição portuguesa, o constitucionalismo, a criação de uma Constituição, ideias como liberdade, como igualdade, participação popular, né, um governo do povo. Então, você vai tendo toda essa discussão. Ela também chega à população, né, por meio de periódicos, para quem sabia ler, mas esses periódicos também eram livres para a população. Né? Aqui você tem uma discussão, tipo, o próprio Filipe Patroni, né? Ele lê para os seus escravos, né? Falava-se. Então, não só isso, mas de outras formas, essas ideias vão chegando também para a população que cria esses próprios projetos. Então, especificamente no caso português, no caso do Brasil, no caso do Pará, e quando é decretado, quando se chega a um consenso, né? Porque não era consenso, de que o Rio de Janeiro deveria ser a capital do Império, Dom Pedro I, o seu regente, né? Você teria vai se promover a independência, né? Porque havia outro projeto de se criar a república, por exemplo, os pernambucanos queriam criar uma república, não um governo constitucionalista, né? Uma monarquia constitucionalista, queriam criar um império. E quando chega-se nesse momento, então eles conseguem, quando se define por um consenso, né? Um consenso entre aspas, porque Maranhão, Pará, né? não vão aderir, né? Bahia também, mas aí você vai ter uma revolução de independência na Bahia. Então, esses estados não aceitam, né? O Pará prefere continuar ligado a Portugal, a sua elite prefere ficar ligada a Portugal, justamente, digamos assim, porque essa elite paraense que administrou o Pará durante o período colonial, ela, por formaria, fica conhecida na historiografia como o Partido Português. Né? Ela quer se manter ligada a Portugal, ela tem quase toda a sua economia voltada diretamente por Portugal. Ela ganha, essa elite ganhou muito dinheiro durante com essa ligação e não quer abrir mão desses cargos. Mas ela vai acabar abrindo mão, porque o que ela vai temer? Né? Ela teme que houvesse uma revolta dessas classes não hegemônicas, negros, índios, militares. Então, ela teme isso.
e ela faz o que a gente chamaria, acaba aderindo, fazendo a adesão à independência. Mas como isso acontece? O Dom Pedro cria contrata mercenários, né? Nesse período ainda era comum usar mercenários, não tanto comum como no século XVIII, mas ainda era comum criar, usar mercenários para se fazer essas guerras, né? Você contratava mercenários, esses mercenários nesse momento já ficavam a serviço do Estado. Ele faz isso, né? O Lord Cochrane, e depois ele vai para o Maranhão, e do Maranhão, né, que ele consegue a adesão do Maranhão, ele manda uma esquadra para o Pará, liderada pelo Grenfell. Ele vem para cá e ameaça, mas aí o paraense já temendo a possibilidade de revoltas internas, porque você já tinha internamente grupos se organizando, grupos chamados Partido Brasileiro, né, se organizando para promover essa adesão, né, essa integrar a independência, temendo principalmente a participação de negros, de índios. Né? Se dizia muito, por exemplo, que existiam partidos de negros, existia não só o partido de portugueses e brasileiros, mas partido de negros, partido de índios, né? Partido dos índios, né? Que eles estavam querendo também participar desse processo de independência, né? Se tornar cidadãos dessa nação que estava sendo construída. E sair do lugar de subjugação que eles viviam há anos. Então, ele faz esse processo, eles acabam aderindo no dia 15. Só como havia uma insatisfação popular, essa população, em outubro, né, começa a pensar numa revolta. Em outubro. Aí é importante falar, um parênteses para falar, de que os militares, que eu estudo, né, eles tinham também os seus projetos políticos. Para dizer que já havia, sim, na gestão de já havia, sim, aqui no Brasil, tropas militares organizadas, isso desde o período colonial, e que no Pará se tornam presentes e atuantes a partir do último quartel do século XVIII, que é o que eu estudo na minha dissertação de mestrado. Então se monta toda uma estrutura para justamente militarizar a região. Era importante militarizar a região por dois motivos: a fronteira, né, porque você tinha ligação com o Estado espanhol, né, com o Império Espanhol, então temia-se que houvesse invasão, não só o Império Espanhol, mas o inglês, né, o francês. Então essa fronteira francesa também, a partir da Revolução Francesa em 1789, ela se torna cada vez mais assustadora. Então se tem um medo das ideias evolucionárias que viessem dali. Então, se procura criar todo um aparato militar para impedir, né, a entrada dessas ideias. Havia controle do porto para saber quais navios que chegavam. Então, eles montam uma estrutura militar em que há um intenso recrutamento para as tropas. Então, os soldos, a vida nas tropas era muito difícil. Os soldos eram miseráveis, não tinha comida, não tinha roupa, servia-se praticamente a vida toda. Depois, 10, 11 anos, 16 anos, né, já nesse período do século XIX, né? Esse século XIX, 16 anos. Né? Soldos atrasavam meses, anos. Então, mas também era muito difícil fugir dessa condição, apesar de ter uma grande deserção, uma das maiores deserções do Brasil, aqui na região, mas também tinha esse problema, porque a deserção você se tornava foragido, né? Você se tornava um criminoso, um foragido, você tinha que viver escondido. Então, muita gente continuava nas tropas, né? Diante desse temor, apesar da dificuldade que era servir. Então, muitas dessas pessoas que estão ali servindo, elas querem melhorar a situação delas dentro das tropas. Então, eles pensam ali, naquele momento também, influenciados pelas ideias liberais, influenciados pelo seu próprio cotidiano, pela sua necessidade de mudança, eles criam um projeto, né, que passava pela melhora de condições das tropas, né, como melhorar a ração da tropa, melhorar
acabar com os castigos corporais, melhorar o soldo, a possibilidade de ascender dentro nos cargos internos, né, porque só que podia ser oficial eram as pessoas que tinham ascendência nobre, então um popular que entrava como soldado no máximo, depois de 20 anos você conseguia chegar sabendo. Então você tinha todo esse projeto aí, e eles passam também, isso é importante, né, querer participar também da vida política, né, da vida política dessa sociedade. Então eles querem decidir isso. Então, voltando à questão, né, que nós estávamos ali, então esses militares, eles também, depois da independência, eles planejam, né, fazer uma revolta. Essa revolta do Brig, ela começa justamente com os militares dentro do quartel. Havia um plano para essa revolta acontecer no dia 7 de outubro. Ela acontece em 15 e 16. Mas havia um plano. Só que esse plano é descoberto. Como assim? Como é descoberto? Ele é descoberto porque um soldado é preso na cadeia pública e ele comenta dentro da prisão que haveria 200 soldados que fariam um levante na cidade no dia 7. Então, o carcereiro descobre e denuncia. Eles evitam, primeiramente, esse levante no dia 7, mas no dia 15 ele ocorre. Aí tem não posso falar, tem uma discussão, né, do Antônio de Israel, que fala desse momento, que é justamente no dia 15, esses militares promovem um levante dentro do quartel, tentam invadir o trem, né, onde ficavam todos os armamentos, não conseguem, vão então ao Batista Campos, né, que vai ter um papel importante durante o processo da cabonagem, né, o processo interior e combina com a cabonagem. Então, ele vão com o Batista Campos, que era o vice-presidente da junta, e pedem para ele liberar as armas. Né? Ameaçado, ele vai lá e libera as armas. E esses homens vão diretamente à posse do governo, que ficava aqui na próxima, ficava no bairro da Sé, né? Onde fica o posse do governo até hoje, e tentam destituir a junta, acabar com o presidente a demissão do presidente da junta, que era o contrário. Eles não conseguem. Então, eles não conseguiram. No outro dia, eles começam a fazer um saque. Né? Começam a fazer um saque na cidade. Mas o que eles vão saquear? Eles vão saquear justamente as lojas e as casas dos portugueses. Né? Que eram justamente as pessoas com quem eles identificavam como partidários do projeto português, mas principalmente as pessoas das quais os haviam subjugado, humilhado, foram explorados por essas pessoas durante todo o período colonial, né? E eles estavam querendo, nesse momento, mudar essa situação. Então, eles não vão saquear milhares de casas não. As casas que foram saqueadas são casas específicas. Né? Dessas pessoas que eles consideravam como seus grandes algozes, seus inimigos, e que era o momento de se mudar essa situação no momento do processo de independência. Né? Porque a adesão, ela não muda nada. Né? Ela não vai mudar esse processo, a adesão. As pessoas que estavam governando o Pará durante o período colonial continuam a governar. Eram as mesmas pessoas que escravizavam, as mesmas pessoas que exploravam os índios, mesmo com o diretório Pombalino, né, que era em 759, né, os índios, que era a questão de melhorar a situação dos índios, mas não melhoram, né, eles continuam tendo trabalho sendo escravos, e numa situação muito parecida com a de escravos e homens pobres. É por isso mesmo uma maior facilidade de se integrar essas pessoas, né, de uma integração entre essas pessoas que se unem nesse momento. Então, a tropa faz isso, mas com a ajuda dos populares. Então, o que acontece? O Grenfell é chamado, ele consegue desarmar a tropa, ele prende na cadeia pública todo mundo no primeiro momento, depois ele põe a tropa, ele reúne a tropa, né, os soldados, reúne a tropa levada, tira uma pessoa, um homem de cada companhia, nos 5, e fuzila esses 5 imediatamente, por exemplo. Depois ele coloca todo mundo dentro do Big Palhaço, né, o Big Inteligente, do Maranhão, coloca todo mundo lá. Depois ele
como havia barulho demais, ele vai lá e manda atirar na porta. Ele mata 10 pessoas, assim. E depois ele joga cal, mas fecha tudo, e todo mundo acabou morrendo nesse levante. No Brigue Palhaço, né, que é considerado como massacre. Agora, esse levante, ele é importante porque ele não termina ali, né? Ele não termina ali, né? É um massacre terrível, e os militares que foram mortos ali, eles vão servir, de inspiração, vão servir também. Muitos outros militares querem vingança por tudo que estava ali acontecendo. Então, ele vai provocar também a deserção de vários soldados que vão para o interior do Estado. Né? Vão para o interior do Estado. Claro, não sozinho, a tropa e o povo sempre. E eles vão para o interior do Estado, e lá eles vão continuar um processo de luta, né? Continuar ameaçando, matando os grupos, dominantes, destituindo as câmaras dessas localidades, criando câmaras formadas por eles, né, por populares. Né? Isso não faz nação, não faz significado de que eles querem participar politicamente, né, tomar decisões políticas, atuar na Câmara dos municípios, né, das localidades. Então, uma cidade que se torna extremamente importante nesse processo é a cidade de Cametá. Né? A cidade de Cametá. A cidade de Cametá, ela vai se tornar, digamos assim, o epicentro dessas revoltas, e a partir dali eles vão para outras cidades do interior. A cidade de Cametá é interessante porque a cidade que tinha o segundo maior contingente de escravos, né? A região que tinha Cametá, que tinha o segundo maior contingente de escravos do estado. Tá? Então, e também tinha famílias extremamente importantes, que é justamente aí que entra essa questão dessa elite, uma nova elite, né? Que surge a partir de uma nova distribuição de sermarias no século XIX, né? Uma nova elite que vai estar ali tentando chegar aos cargos, né? Mesmo nessa nova elite, né? Tinham membros mais antigos, como Moraes Bittencourt, né? A família Moraes Bittencourt de Cametá, que é lá, né? Conhecida em Cametá, ali principalmente na cidade, na vila de Carapajó. Então, lá eles constituem uma nova junta. Então, eles constituem uma nova junta que vai se opor à junta de Belém. Vai se opor à junta de Belém. E dentro dessa nova junta, então eles vão querer a destituição da junta de Belém, que era composta pelos antigos dirigentes da capital. Eu vou fazer uma série de exigências. Mas eles acabam, depois de bombardeio da cidade de Cametá, eles acabam assinando um acordo de paz. Mas a população, né, os militares e o povo, assim, e o resto da população, os cafusos, os negros, lá, não querem, não aceitam esse acordo. Né? Não aceitam esse acordo. Acho que esse acordo trai o movimento. Então, o que eles fazem? Eles continuam dentro de um processo, né, até 24, mais 24, né, até quase final de 24, indo para outras regiões, para a região de Santarém, para a região do próprio Baixo Tocantins, para outros lugares, e eles continuam atacando. E qual é o alvo? Né? O alvo é sempre os portugueses, né? Mas eu vou entender que não necessariamente os portugueses são nascidos em Portugal, mas aqueles que são do Partido Português, né? Aqueles que eram a favor da ligação ainda com Portugal. Então eles vão, as pessoas brancas, né? É interessante que na documentação, né, que eu trabalhei com a documentação, eu trabalhei basicamente com a documentação, as correspondências no Arquivo Público de Belém, né? Tem tudo lá.
Então, essas correspondências da capital, né, dos administradores, ela mostra que como havia também nesses ataques, né, um discurso racializado. Assim, os negros que queriam matar os brancos, os seus senhores. Esse não é algo que é só no Pará, né? Você, por exemplo, na Bahia, por exemplo, no Festival do João Reis, ele vai lá sobre a independência e mostra que havia todo um discurso, um medo da população branca que esses escravos, né, que esses negros os matassem os brancos, né? Então havia muito medo também aí, né? Essa história também passa muito mais pelo medo, né? Nesse discurso dessa documentação, da possibilidade desses negros os matarem, mas também a gente tem que pensar, né, olhando para a cabanagem, né, já um período posterior, tem que pensar que durante a cabanagem, né, você vai ter isso mesmo, né? A população branca senhorial vai ser morta, né, por muitos negros, né, e eles vão ser mortos, vão ser assassinados, né? Então havia, de fato, um medo já nesse período, né, de que isso. Então, você encontra relatos, né, nessas correspondências dizendo, olha, haviam negros escondidos nas estradas esperando os brancos aparecerem para os matarem. Escravos da fazenda, de uma fazenda ali em Cametá, estavam esperando que o fugido estava esperando seus senhores aparecerem para os matarem. Então, isso é muito... Os cônsules, né? Os cônsules estrangeiros ficavam apavorados, sabe? E também esses escravos queriam não só matar os portugueses, mas também outros estrangeiros que eles consideravam como seus inimigos. Tá? Então, eu só queria dizer assim que quando a gente lembra lá do que o Luiz Augusto falou, que é justamente dessa invisibilidade e essa ideia de que esses grupos não tiveram nenhum projeto político, não tinham interesse, assim, os escravos tinham seus projetos, os índios tinham seus projetos, né, mas que os militares, mas que eles conseguiam ter esses projetos, e como eles não, e como esses projetos foram invisibilizados, e como você não consegue fazer uma ligação do que é esse 15 de agosto, né, de 1923, com a realidade, com o que realmente aconteceu. Mas se a gente for pensar, nós tivemos também a nossa luta pela independência. Não, a luta acontece depois da adesão, mas não é essa a independência que esses partidos, esses grupos populares queriam. Não é isso que eles desejavam. Eles desejavam, eles tinham seus próprios projetos de liberdade, o projeto de participação, de ser membro, de fato, de um outro, fazer parte de um Estado brasileiro. Aí já é um pouco complicado falar, porque não tinha Brasil ainda, né? Mas comparar, por exemplo, de uma localidade e ter voz, conseguir tomar decisões das quais eles não tinham participação nenhuma, mas que eles começaram a pensar e fazer releituras dos próprios discursos, do discurso liberal que estava acontecendo naquele momento, né? E não só, e também a partir do seu próprio cotidiano, né? Queriam mudança, né? Os índios que viviam no estado digamos assim, de subescravização, né? Então, eles na verdade, eles estavam num trabalho compulsório há décadas, e violentíssimo, e que eles tentavam, nesse momento, romper. Né? E viam nos seus inimigos, né? Os portugueses, os estrangeiros, né? Os brancos. Né? Esses seriam os seus alvos, né? Na hora. Isso mesmo é importante falar, né? De que quando, né, do estudo do Roudet, depois do próprio Thompson, né? Que ele fala justamente do Roudet, né? Que essas multidões que você estuda, multidões criminosas, que agem pensadamente, agem pela fúria, estão matando. Mas, na verdade, eles estão tendo atitudes planejadas e formais. Eles não estão matando, não mataram qualquer pessoa, eles mataram o branco português, que é o detentor do comércio, o detentor da propriedade, que os explorava, que
que os levava para suas fazendas, onde eles trabalhavam de graça, no caso dos escravos, e quase de graça, os índios que, na verdade, também eram de graça, porque dificilmente eles recebiam o que era proposto durante o Diretório Pombalino. Então, então isso, havia o importante, que já, dialogando um pouco com o contexto da historiografia, que já era, que você não pode pensar na independência como algo, como um discurso único, uma história única, né? Um discurso, uma história única. Quando o Dom Pedro I foi lá, decretou, deu grito de piranga, e estava tudo resolvido. Havia um único projeto, de Dom Pedro I, né, havia um consenso em torno do nome de Dom Pedro, um consenso de que haveria uma monarquia semi-constitucional, né, porque Dom Pedro I depois tem o poder moderador, né? Então aí você tem uma série de discussões, da maneira havia o projeto de Pernambuco, né? É importante também que o projeto de Pernambuco, eles queriam formar uma república, né? Em 24 eles queriam uma república que tem repercussão também, né? Engrossa esse caldo aí que já estava conturbado aqui no Pará, justamente em 24, está tendo que a capital perde controle da província, né? do interior da província, e nessa república pernambucana, você vai ter, essas ideias chegam aqui, aí você vai ter um movimento em Turiaçu, né, que estava próximo aí à fronteira ali com o Maranhão. Então, você tem uma série de movimentos que fazem com que haja no Pará uma grande luta pela independência, mas por uma independência dos populares, por uma independência que os contemplassem, né, e que aceitassem suas reivindicações. Então, essa é uma nova leitura da historiografia, né, a partir da independência, não mais uma visão monolítica, mas uma visão de que haviam vários projetos no Brasil e que a população também fazia parte, tinha seus próprios projetos. É isso. Eu só falei muito tempo. Acho que... Professora Shirley, muito obrigado por sua apresentação fantástica. Eu estava escutando e viajando em relação a leituras anteriores de formação, em relação aos nossos diálogos, né, temáticos em torno da questão da independência, ações políticas, deserções. Outras vezes que eu ministrei História da Amazônia, observando as leituras que fizemos aqui no curso, eu fiquei muito grato satisfeito de poder lhe ouvir e atualizar algumas abordagens, né, que já temos há algum tempo, né. Foi além de um tempo reduzido, mas foi muito bom porque acabou integrando outras abordagens, né. Não tem como pensarmos em independência sem chegar mesmo ao tempo da cabanagem, né, porque as lutas estão conectadas. E a cabanagem parece ser uma continuação dessa lógica. Mas antes de voltar a falar com a senhora sobre a sua exposição, eu queria abrir aqui espaço para os discentes que participaram como ouvintes da sua fala e que leram os textos relativos à independência para que eles possam fazer considerações, né? Perguntas, se for o caso, comentários com base nas leituras e comentários sobre a sua argumentação, tá? Então, está aberto o espaço para a inscrição e participação. Temos o Januário, Ico. Tá. Professor, foi o Clive, não fui eu, não. Opa. Eu acho que está... obrigado, porque eu confundi a parede, está do lado. Obrigado o Clive e o Ico. Tá. Clive, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, professor, boa tarde, professora. Queria começar a minha fala puxando um pouco da disciplina passada, da atividade que eu estou fazendo para a disciplina passada, em referente a um livro didático. E esse livro didático, a parte que eu estou analisando por atividade, é referente à independência do Brasil.
E uma coisa aqui que até foi um choque, né, de chegar e ver isso em um livro didático, é que foi separado pelo menos um parágrafo, é um parágrafo pequeno até, mas foi separado um parágrafo para falar do Pará, em específico em relação à independência. E aqui aparece a tragédia do Brig Palhaço, só que eu queria levantar uma reflexão que ainda é recorrente aí para muita gente também que trabalha com história social, que é nesse parágrafo pequeno até é citado resumidamente o que aconteceu na época, né, a tragédia do Big Palhaço, só que ainda é numa visão daquele discurso de história de grandes líderes. No caso, é citado apenas os ingleses, né, o Grenfell e o Thomas Cochrane, e também é citado que houve um massacre, né, de 250 e poucas pessoas, entre civis e soldados, que foram encarcerados no porão lá do navio, do Brig Palhaço. Então, assim, não tirando o mérito de que já é muito importante ver que essa história chegou num livro didático, né? Tipo, meio que está saindo da parte daquela meio que uma asfixia que fica prendendo muitas pesquisas dentro da universidade, já chega nas mãos, digamos assim, da educação em geral, da educação popular, e é o que vai ser levado para os nossos jovens, estudantes de escola pública, ensino médio, ensino fundamental. Porém, eu acho que até uma dúvida minha se há uma necessidade de fazer revisão aos trabalhos ou intensificar os trabalhos, digamos que para identificar, por exemplo, a história dessas pessoas, reverter esse modelo de se fazer história, de contar a história a partir de grandes, assim, eu estou falando e estou fazendo entre aspas, não dá para ver porque só está saindo o áudio, mas eu estou fazendo mais aspas, grandes líderes, né, e partir para uma análise em que protagoniza mais as pessoas comuns. E no caso aqui da tragédia, essas pessoas que foram aprisionadas no porão do navio. Outra coisa, e eu queria, outra dúvida também, essa é uma dúvida mesmo que eu direciono à professora, que fez uma fala aí brilhantíssima. Até eu me sinto contemplado com a fala dela e queria tirar uma dúvida com relação a ela, com a fala dela. Ela se mostrou que aí 10 anos, né, professora? 10 anos já pesquisando essa história militar e é referente também ao que me foi ensinado, que é a questão de a independência do Brasil em relação à independência, as demais independências, por exemplo, a independência do Brasil ser considerada uma independência pacífica. Acho que a senhora já passou, demarcou aí na sua fala, mas isso me gerou mais instigação, porque a gente às vezes não sabe qual fala, digamos assim, incorporar no nosso discurso, porque eu já escutei isso várias vezes, que a independência foi pacífica, que não houve guerras, que não houve batalhas, que em relação às outras independências de outros locais do mundo, ela não é considerada como uma independência conturbada, digamos assim. Obrigado pelo espaço que me proporcionaram aqui para mim poder tirar essas dúvidas. Ok, Cláudio. Antes de passar a palavra para a professora, vou passar para o Igor, tá ok? Igor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor, professora. Assim como o Clive, eu me senti contemplado muito na fala da professora e me chamou a atenção e remontou um pouco um comentário sobre o vídeo do professor Flávio, né, sobre a cabanagem. E em determinado ponto, ele fala que
ele associa, por exemplo, ele faz uma comparação das motivações que levaram, que foram impulsionadores desses movimentos, desses levantes, dos movimentos populares, e ele faz uma comparação, por exemplo, no sentido, por exemplo, as missões. É fato que elas serviam como uma ferramenta de perpetuação da escravidão. Era uma ferramenta escravizadora daquelas populações ali, principalmente indígenas e escravos. Ele fala que o fato de que nesse período histórico houve uma, digamos assim, não houve tantos conflitos comparado aos que houve posteriormente, como a cabanagem, esses levantes populares, devido ao caráter carismáticos que os padres, que os jesuítas tinham na relação entre o escravizador e o escravo. E ele fala que nesse sentido, há um certo limite, um certo limite que a população consegue aturar nesse sentido de se submeter a essas condições degradantes, exploração. E ele fala que isso foi de certo modo, os impulsionadores que contribuíram para que houvesse esses levantes dessa maneira que, como foi a cabanagem, como ele fala, né, que foi um movimento popular que basicamente radicou, parecendo me falha a memória na fala dele, 20% da população daquele período. Então, foi uma parte que me remontou bastante esse sentido desses levantes populares, até nesse contexto do Brigue Palhaço, né? Que chegou um momento em que a população ela não conseguia mais consentir com todas essas condições desfavoráveis que elas eram submetidas. Então, foi esse um comentário a respeito que eu achei bastante interessante. Obrigado. Obrigado, Igor. Alguém mais quer se inscrever para formar um bloco antes de passar para a professora? Igor Anderson. Igor, pode baixar a mão se quiser, né? Anderson, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu queria direcionar uma pergunta para a professora Shirley, né, que eu achei bastante interessante na fala dela, o momento em que ela pontua de que os ideais liberais, tais como igualdade e liberdade, eram repassados para a população a partir de periódicos. E esses ideais chegaram até os militares e o restante da população, eles tinham seus próprios projetos políticos. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para a professora se esses ideais eles eram passados de forma direta a partir desses periódicos para a população ou se eram passados a partir de fala oral, se houve no trabalho dela registro disso, se tem alguma fonte que fala sobre isso em outros trabalhos que ela acessou nessa pesquisa. Eu digo isso porque na fala do Flávio, ele fala mesmo que os jornais brasileiros, a mídia, ela sofria repressão antes mesmo de chegar ao Brasil. Por isso me ficou essa curiosidade, se eles tinham acesso de forma direta ou se era mais de forma indireta. Ok, Anderson, obrigado pela participação. Vou encerrar esse bloco e passar a palavra para a professora Shirley, caso, ela tem muita coisa para comentar. Então, Shirley, fica contigo as considerações. Bom, respondendo a pergunta do Cleber, Luz, né, é importante falar que a historiografia, né, da independência, ela vem se renovando há um tempo já, né? Ela vem se renovando. Então, muitas ideias anteriores já estão sendo desconstruídas, mas, infelizmente, né, você ainda não vê essas ideias muito presentes no livro didático, nos filmes, nas novelas.
E você não vê, você ainda vê muita gente também, muitas pessoas que falam sobre o Brasil, né, digamos assim, intelectuais que falam sobre o Brasil, ainda apontam a independência como algo pacífico, né? A ideia, né, de que a população brasileira é uma população branda, cordial, né, cordial já no sentido ali não no sentido do que no, o, o Sérgio Bardiano queria dizer, mas cordial no sentido de ser gentil, de ser boa. Então, essa ideia, ela ainda é muito forte, né? Mas nós vivemos num país, na verdade, extremamente violento, né? Você não pode chamar um país que tem 350 anos de escravidão de pacífico, né? A escravidão é extremamente violenta. Então, e o processo de independência também foi extremamente violento. Né? E você tem lutas, você tem luta na Bahia, você tem luta no Rio de Janeiro, não são lutas, digamos assim, na Bahia você teve uma guerra, de fato, né? Uma guerra, mas há embates, né, entre portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro, há levantes no Rio, então há vários no Rio, em Salvador, né, no Maranhão, você tem uma série de situações que mostram que o processo não foi bem aceito no próprio Pernambuco, né? Que o Dom Pedro I vai mandar fuzilar essas pessoas, né? Em Pernambuco. Então você não tem um processo de dependência pacífico, né? Mesmo porque não havia um único projeto, tá? Não era consenso, como eu já falei, né? Que Dom Pedro I fosse imperador e que no Brasil se construísse uma monarquia constitucional. Não era consenso de se separar do Brasil de Portugal. E sem dizer que havia também uma série de projetos outros, né, que não passavam só pelos projetos da elite. Né? Só essa que seria a monarquia constitucional, ou república, ou o absolutismo, né, ou a manutenção do absolutismo. Não havia só esses projetos, efetivamente havia um monte de projetos populares que foram sufocados. Né? Então, mas se passa essa ideia de que eu penso de que o Brasil, que a independência foi pacífica, né, na esteira dessa ideia de que o povo brasileiro é pacífico, né? Que a povo brasileiro é gentil, educado, que não há violência no país, né? Que a escravidão foi branda, né? Você tem que a escravidão foi cordial também aqui. Então essa toda é uma história que casa ali, né? Por exemplo, isso que você falou do Grenfell, né? Quando você tem o processo de independência, 100 anos da independência no Brasil, né? Você tem um texto, né, que é feito, um livro que é feito para comemorar, aqui no Pará, para comemorar os 100 anos da independência. E nesse livro, né, você tem a ideia de que a independência ela foi feita somente por brasileiros valorosos. Né? O que seriam esses brasileiros valorosos? Quem seriam esses brasileiros valorosos? Seriam justamente os brasileiros, os membros da elite, né? Que Patrone, né? Que teria participado, Moraes Bittencourt, né? Que lutou pela independência do Brasil, do Pará. Então, essas seriam as pessoas que teriam feito a independência, né? E que ela foi uma canetada, né? A ideia é essa, né? Que ela foi uma canetada. Aí o Grenfell chegou aqui, disse, vamos bombardear a elite, aceitou, não vamos pacificamente, aceitou, pronto. A história acaba aí. Já teve aquele levantezinho ali do Brigo Palhaço, mas morreram 256 pessoas, 256 criminosos. Né? Pessoas que saqueavam, matavam portugueses, saqueavam a casa de portugueses, saqueavam as lojas de portugueses. Ou criminosos. E ponto. Tá? Mas não revela que havia aí
até que se estava em curso ali, mas era a luta de pessoas pelos seus próprios projetos, de grupos pelos seus próprios projetos. Né? Então, isso ainda, você ainda tem muito essa ideia ainda de Go, assim como você tem a ideia de uma democracia racial no Brasil, você tem a ideia de que o brasileiro é pacífico, o que demonstra isso tanto na nossa independência quanto também na nossa proclamação da República. Quanto à questão dos periódicos, é importante falar, que e circulavam, né? Você tem periódicos circulando no Brasil com a ideia de liberais muito antigos, né? Então você tem o periódico feito Correio Brasiliense, né, do Hipólito da Costa, que já pregava uma monarquia constitucional, ou então você teria então essas ideias, a ideia de paz, a ideia mais de que o povo é que deveria tomar decisões. Então você já tem essas ideias circulando no Brasil, chegando aqui com livros, com obras, né, já a partir da Revolução Francesa, essas ideias iluministas circulando. Agora, aí a questão é como é que elas chegam na população, né? Elas chegam na população através... nem todo mundo... apesar de haver o ganho analfabetismo, essa é a realidade, a maioria da população era analfabeta, mas você tinha leitura em praça pública, né, dessas ideias. Você tem as próprias pessoas que vinham parar uma região de fronteira, né? As próprias pessoas que migravam ali da Guiana Francesa para cá, né, da Venezuela, porque é importante dizer que nesse período que nós estamos falando, você também tem um processo de independência nas colônias espanholas, e nossa maior fronteira era com as colônias espanholas. Então, você tinha uma preocupação muito grande das autoridades em controlar essas fronteiras. Essas pessoas, elas chegavam, elas vinham, essas fronteiras eram praticamente incontroláveis. Então, isso mesmo, apesar de toda tentativa de se montar um forte aparato militar para impedir, mas os próprios militares que estavam ali compactuavam com essas pessoas que vinham de lá. Né? Você tem uma tropa que vai servir na Guiana Francesa, né? Isso já o Pascoal de Paolo fala, vai servir na Guiana Francesa de 1809 a 1817, e lá eles têm contato com o grupo, com essas ideias. Tem contato não só com essas ideias, mas você tem contato com a tropa inglesa serviu ali, serviu com eles, né? Você participou da tomada de Cayenne. Você tem irlandeses, né? Que poderíamos dizer, que formavam um grupo da dissidência, né? Que pensavam na criação de um projeto alternativo em que a população pudesse participar, né? Em que acabasse com as ideias de escravidão. Né? Então, isso era muito comum. A presença de marinheiros, né? De marinheiros, tanto da marinha mercante quanto militar, que frequentavam os portos de Belém, que andavam, que trouxeram essas ideias. Também havia os negros, né? Marinheiros que não eram, os marinheiros ingleses que não eram necessariamente brancos, né? Então você tinha uma série de pessoas circulando, essas ideias acabavam também circulando. Os exemplos, por exemplo, da revolta do Haiti, essas ideias acabavam chegando aqui por essas pessoas que vinham do Atlântico, navegantes dos Atlânticos, pelas nossas fronteiras. E esses periódicos eram também lidos por pessoas que tinham conhecimento de leitura e que acabavam divulgando essas ideias também desses periódicos. Obrigado, professora Shirley, pelas considerações.
Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Senão vou avançar no processo. Januário levantou a mão. Alguém mais além de Januário? Vou encerrar o bloco. Ok, Januário, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Só um comentário rápido a respeito do que a professora falou, o Cléber comentou sobre a questão do livro didático, e o que eu percebi quando eu estava lendo os 2 textos e assistindo o documentário, lembrando também em debate que foi feito em disciplinas anteriores com o professor Luiz Cláudio, essa questão da falta de, digamos assim, representatividade da história, de outros pontos de vista da história da cabanagem, tanto em textos acadêmicos quanto no livro didático, também está muito ligada à falta de, digamos assim, até um certo tempo atrás, a falta de produção de material sobre isso. Ao ler os textos eu percebi que um deles citava levemente a questão do Pará, o outro citava um pouco a mais, mas não chegava a se aprofundar, já foi ter uma explicação maior, mais abrangente, mais rica em detalhes, através do documentário que o senhor colocou para assistir, que eu assisti mais 2 vezes, e traz informações bem relevantes, cita o caso do massacre do barco e fala que aquilo ali, posteriormente, teria tido a questão do presídio, que fica, se não me engano, na região de Belém. Se eu estiver errado, por favor, me corrija depois. E ali milhares de pessoas morriam pessoas todos os dias, de fome, de sede, enfim, por mais diversos motivos. E aí fala que mesmo após esse processo de, entre aspas, adesão à independência, continuou tendo violência. Foi um processo violento, como a professora falou, né? O processo de independência do Brasil foi violento, apesar de que muitas vezes ele é retratado como pacífico. E isso tem a ver também com a questão da história única, esse pensamento que, infelizmente, ainda persiste de uma única versão da história, e também a acomodação de não buscar outras fontes, outros campos de visões. É esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Ok, Januário. Quer comentar? Eu posso avançar Shirley, algum comentário? Ok, pode continuar. Poxa, mais uma vez agradeço as suas contribuições, muito importantes e sempre em atualização, né? Eu gostei do que o Januário fez referência às leituras e ao vídeo partilhado. É importante que nas considerações de vocês façam essas referências ao que vocês leram, ao que acharam interessante, às lacunas, porque só assim a gente consegue ter um termômetro sobre o diálogo, sobre a profundidade em torno do que estamos fazendo. Que já eu comentei em outro momento com vocês, e como o nosso encontro não é presencial, é mais difícil de perceber o interesse, ter uma interação mais efetiva em torno dos conteúdos, né? E os comentários feitos até então são todos interessantes e pertinentes ao que temos desenvolvido, né? Eu gostaria de comentar 2 deles, porque o do Cláudio... Professor, tem uma pergunta aí. Já encerrei o Romário, mas diga lá, mas eu vou combinar com vocês em relação a isso, para que a gente possa dinamizar a nossa metodologia, deixar um tempo para as falas e depois partilhar, tá bom? Mas diga lá, Romário. Eu escrevi no chat para a professora aí, você lê aí para ela aí. Romário, professor, que noção de liberdade os paraenses defendiam na época e que vantagem eles usufruíam no momento da adesão? Bom, a professora poderia comentar, mas eu deixar isso para as considerações finais, que ela vai fazer daqui a pouco, até para manter a dinâmica desse procedimento, porque ela comentou no início da sua fala sobre essa diversidade entre aquilo que a historiografia tradicional chama de povo e elite, né? Está envolvido com a questão de classes, viu, Romário?
Mas a professora vai comentar daqui a pouco, quando ela for encerrar a sua partilha, tá? Já voltamos a esse assunto. Só dando continuidade ao que eu estava dizendo, as contribuições que foram apresentadas dizem respeito aos temas abordados, e o curso ele se baseia, além da experiência de uma pesquisadora qualificada, em um texto provocativo sobre o episódio do Briga e Palhaço e a não comemoração da independência do Pará, e uma resenha a respeito de um livro importante, História e Historiografia da Independência, feito pela Lucília Siqueira, e um texto da Bárbara Weinstein, que trata das diferenças de pesquisa na região da Amazônia, que ela trata como região periférica. Em relação a ela, não houve uma referência direta, mas indireta à abordagem. E também a palestra dada pelo jornalista Lúcio Flávio Pinto, no SESC 2016, sobre cabanagem, que trata diretamente do assunto também da independência, já que a cabanagem e a independência, apesar de separados por alguns anos, são eventos profundamente conectados. Eu queria acrescentar, em relação à consideração do Anderson, que a professora já respondeu muito bem, sobre a questão da circulação de ideias, que estariam a partir dos periódicos e além dos periódicos, né? Vicente Salles é um dos primeiros a desconfiar de um procedimento de circulação via oralidade entre os próprios escravizados, negros, não africanos e africanos. Sempre que chegavam novos africanos nas Américas e em outros lugares, também chegavam notícias. E a notícia que mais assustava os escravocratas foi a Revolução do Haiti, onde a população negra tomou o espaço de poder e expulsou os colonizadores brancos franceses, né? Então, a oralidade, a partir da interação racial e étnica, foi fundamental também para a propagação de ideias. E o exemplo do Haiti repercutiu de modo intensivo no mundo colonial branco, porque até então você tinha exemplos de revoluções brancas, né? Mas com o negro chegando ao poder, é o Haiti que dá o primeiro exemplo. Isso gera um temor muito grande nas colônias, que tinha uma grande população negra e uma minoria de brancos controlando essa situação de opressão e violência. Em relação à fala do Januário, bem interessante o Januário, que se demonstra atenção para as leituras, fica uma questão curiosa, né? Se é a falta de produção que gera o desconhecimento, eu me perguntei, poderia ser o inverso? A falta de produção poderia significar justamente o desconhecimento sobre a necessidade de pensar a independência do Pará? Porque, olha, a pesquisa da professora Schiller é uma pesquisa importantíssima, né? Ela não tem uma repercussão em nível popular, né? Sequer temos uma demanda para publicação, e eu, ao escutar a fala da professora, fiquei pensando, caramba, como essa fala veio ao encontro do texto que eu escrevi em 2017. Um texto que é histórico, mas é um texto político, que reivindica uma compreensão de identidade, reivindica um rompimento com um lugar colonial que ainda nos persegue. E uma pesquisa nesse sentido é muito importante, porque muitas turmas de história, quando terminaram a sua formação, continuaram pensando que a história nossa ainda é uma extensão da história da Europa, ou da história do Sudeste, que a Amazônia continua colocada em segundo plano como um lugar marginal, como um lugar sem importância para a história, vista como, bem falou o Januário, como história única, que é a crítica da Chimamanda Adichie. Tá? Então, a ideia de história única, que já falamos em outra disciplina, em outro encontro, é uma compreensão, uma sugestão que supõe uma integração da Amazônia em uma história total. E essa história total seria a história feita a partir da Europa, a partir da expansão do mundo branco ocidental,
que alcançam os Estados Unidos e outros lugares, né? Então, lugares como o Brasil, lugares vinculados à América inteira e ao continente africano, à Ásia, seriam lugares sem história ou com história de dependência. Aí entramos na referência do trabalho da própria Bárbara Weinstein. Mas antes de comentar, só lembrando uma coisa, a resenha que a Lucília Siqueira faz em torno das leituras voltadas para a independência, ela é um resumo da abordagem que a professora Shirley apresentou, porque a Shirley já mostra um rompimento de uma perspectiva linear sobre a história, revelando que, naquele contexto das lutas pela independência, você tinha várias reivindicações de acordo com interesses diversos das elites, conforme as conveniências provinciais, tanto que, ora, você tinha a celebração da relação com Portugal, ora a relação com o Rio de Janeiro, ora a exaltação do vínculo com Portugal, ora com a autonomia do Brasil. Então, você tem vários jogos de interesses que devem ser considerados nesse processo, né? E a Lucília, ela dá atenção para esse assunto na sua resenha e apenas completa aquilo que a professora Shirley já argumentou aqui sobre esse nível mais profundo de leitura sobre a independência, que não basta você comemorar aquele teatro que é feito nos desfiles militares sobre a independência do Brasil, em que os militares marcham para supor uma pátria única, uma nação, uma raça. A história, ela é muito mais crítica nesse sentido, né? Não é a força, não houve batalha, não houve sangue para branco militar, mas não houve também uma independência pacífica, como bem falou a professora, né? As lutas foram diversas e diferenciadas, né? Já no caso da Bárbara Weinstein, eu recomendo que todos vocês, os que leram, vão entender o que eu vou dizer. Os que não leram vão precisar ler para compreender a relação entre leituras. É um dos textos que permite você intercalar a diversidade de leituras. Por quê? Não estamos tratando aqui apenas de historiografia na história da Amazônia. Também estamos tratando aqui a questão do ensino e da possibilidade de pesquisa sobre a história da Amazônia. E, nesse caso, você tem em sala virtual uma pesquisadora, a professora Shirley Nogueira, e um pesquisador, o professor Augusto Leal, que tem produção grande em relação à história da Amazônia. E esses autores são apenas parte de vários outros que conhecem a dimensão desses processos de formação. Então, o que a Bárbara Weinstein faz é comentar esse impacto de uma experiência que, quando ela chega para estudar a Amazônia, é o contexto em que eu e a professora Shirley estamos nascendo ainda como graduandos em História, que é por volta do ano de 93, a professora Shirley de 92, quando entrou na graduação em História, né? Eu entrei em 93, é o ano que a Bárbara Weinstein começa a pesquisar o Brasil. E ela, a Amazônia, a partir do Brasil, a partir da Amazônia. E ela fala no seu relato, né, o impacto sobre esse assunto. Primeiro, a parte teórica. É muito importante para pensarmos a Amazônia a partir de elementos de teoria. É um assunto que depois eu vou comentar com a professora Shirley sobre essa questão da teoria, né? Porque na história, muitas vezes somos tentados a relacionar fatos, episódios, encontros, categorias, mas não conseguimos pensar de modo mais amplo, a não ser no campo da metodologia. E, há algum tempo atrás, a única teoria que abarcava a investigação em história, isso no sentido crítico, era a chamada teoria marxista estruturalista, que depois vai ser rompida e você vai ter uma abordagem diferenciada de novas leituras marxistas na chamada história social. E mesmo essas leituras marxistas já foram revistas a partir de outras leituras que dialogam com a antropologia, ou seja, você passa a rever a ideia de que a economia ela é determinante para a construção da lógica histórica.
A economia é muito importante, mas não é o único elemento que define a organização do processo histórico. O elemento cultural, ele vivencia, ele soma-se também a esse princípio, né? E a Bárbara, ela parte dessa ideia de que, quando ela começou a pesquisar, ela tinha como premissa teórica da época, que ela considera já defasada na sua argumentação, a teoria da dependência, que situava sempre os lugares periféricos como lugares de dependência dos grandes centros do capitalismo. E ela dizia que esses pontos criavam uma redoma, melhor, um limite, uma corrente que fixava os lugares sempre ao desenvolvimento do capitalismo. E a economia permanecia como determinante para a história. E ela, então, vai contar um pouco da sua trajetória dentro de uma reflexão de revisão dessa teoria. Primeiro, ela, norte-americana, ao chegar no Brasil, ela queria trabalhar com São Paulo, mas existiam já vários estudos sobre o Sudeste e ela entendeu que era melhor trabalhar um outro assunto, sobre o Brasil. Ela queria trabalhar o Brasil. Ela tinha uma visão exótica sobre a Amazônia e descobriu que no Brasil, naquela época e ainda hoje, os historiadores do Sudeste não dão atenção para a temática da Amazônia. Então, a Amazônia é tratada como lugar sem história. Por quê? A história era e ainda é vista da academia como uma extensão da história europeia. A ideia da história única, criticada por Chimamanda Adichie. E essa visão de história única, ela persistia por muito tempo, e a Bárbara, ela encontrou essa experiência e pensou, olha, eu posso investigar, então, a história da Amazônia, já que é dito que a Amazônia não tem história, é uma história silenciosa, ela só vai ser integrada a partir da chegada dos homens brancos, e como ela não tem autonomia, sempre reserva, eu vou poder investigar. E ela faz um recorte que permite que ela integre algo que é visual na história da Amazônia, que é a borracha, um assunto que ainda iremos tratar ao longo do nosso curso. Mas eu chamo a atenção para vocês agora, ainda no início da formação, porque foi a borracha que permitiu que a pesquisadora pudesse investigar no campo da pesquisa em história. E ela faz o quê? Primeira coisa que faz para investigar a pesquisa, e você vai encontrar um relato metodológico de investigação, é consultar os arquivos no seu próprio país. E os arquivos que ela encontra são os arquivos da diplomacia norte-americana com o Brasil. E ela vai dizer que existiam muito mais núcleos diplomáticos no Brasil naquele contexto do que hoje, inclusive em Belém, né? A senhora Shirley também confirma essa informação na sua argumentação. E ela vai inicialmente pesquisar no próprio Estados Unidos, depois vem ao Brasil e pesquisa no Rio de Janeiro, no Itamaraty, as relações diplomáticas, e quando chega, enfim, no Pará, para pesquisar na Amazônia, ela se decepciona com o que encontra no arquivo público, material, na época, bastante desorganizado. E tanto eu como a professora Shirley somos testemunhas do processo de reorganização desse arquivo, que até quando terminamos nossas pesquisas, eles continuaram muito desorganizados, né? Mas com várias possibilidades. Então, a Bárbara, ela vai ter a grande sacada de investigar cartórios, e ao fazer isso, ela deslancha uma investigação fascinante, e ao mesmo tempo ela muda a sua perspectiva marxista tradicional da teoria da dependência para pensar categorias marxistas mais ampliadas, que rompem com a perspectiva econômica tradicional e dão atenção para a construção do processo econômico a partir da organização do trabalhador na luta de classes. Ela vai desenvolver uma pesquisa em história social thompsoniana, onde considera o diálogo com a antropologia, que ajuda a compreender outros vieses em torno da chamada resistência do trabalhador à opressão. E no diálogo com a antropologia, ela vai compreender que outros sujeitos podem ser investigados
mesmo quando a documentação é feita apenas pela elite e para a elite. Aí você tem uma dica da chamada análise agapelo, onde você vai procurar nas contradições do texto as informações que revelam outros sujeitos, os trabalhadores, as trabalhadoras, outros assuntos, a religião, a sexualidade, a ludicidade, em fontes que são oficiais, em fontes que são voltadas às elites, né? Então, essa abordagem, ela é diferenciada, e esse texto ele não é fechado para esse encontro, ele deve permear todos os outros encontros. Recomendo a vocês, quando forem fazer referência a leituras, pensarem na questão metodológica de como o pesquisador, como a pesquisadora chegou às suas conclusões, com base em quais documentos, com base em quais teorias, quais princípios teóricos de investigação, se faz diálogo com a literatura, com a antropologia, com a sociologia ou com outras ciências, porque isso vai ajudar vocês a pensarem como iniciados na pesquisa em história, a pensar hoje em investigações no campo prático, mesmo que através de acervos virtuais. Para encerrar essa parte formal, eu vou passar a palavra para a professora Shirley fazer as suas considerações finais e nos pedirmos dessa etapa de registro da formação, tá ok? Professora Shirley. Bom, então, queria novamente agradecer ao Luiz, agradecer a turma. Queria dizer que a independência, né, ela também, os projetos da população, de vários grupos da população, de índios, de negros, de militares, não precisam ser estudados, né? Pensar um pouco nessa perspectiva, né? Hoje em dia, assim, também se estuda, se pensa cabanagem, né? Não mais só tomada do poder pelos nordejaninhos, pelos divinários, com essas pessoas, na verdade, Shermona, não, Malcher, né? Não só por eles, mas dos diversos projetos, não só o projeto do Manite, mas dos diversos projetos que estão ali, né? Dos negros, né? Também, essencialmente, dos militares que estão ali, dos brancos pobres. Então, tentar construir uma história mais voltada para essa análise, né? Fugir de uma perspectiva de uma história só a partir dos dominantes, né? da classe dominante, né? que acaba contando a sua história, né? Contando do seu jeito a história, né? Contando do seu jeito a história, e criminalizando os outros grupos, e até mesmo se colocando uma questão do texto do Luiz, né? Que é importante, que é também um texto político, justamente essa história, a história vencedora, né? A história de que a adesão do Pará à independência foi só aquilo ali, né? Uma canetada, uma revolta por bagunceiros, né? Que infelizmente foram mortos, mas eram bagunceiros, eram criminosos, então que saqueavam, matavam os portugueses, então saqueavam as lojas. Então a gente tem que partir e também que desliga, né? Você realmente não vê nenhuma comemoração. É um feriado, né? Você fica feliz se você vai ficar em casa. Mas não tem nenhuma ligação popular. Né? Talvez a gente possa pensar que esses projetos são para ser construídos, essas histórias são para ser construídas, né? E você tem uma documentação, aproveitando aqui, você tem uma documentação disponível no arquivo público, né? As correspondências de administradores, né? do governo com administradores das regiões, dos comandos militares, né? Foi essa documentação que eu olhei, dos comandos militares. Então, das correspondências com diversos, que eu tive acesso, né? Eu não fiz só essa pesquisa aqui no Pará, né? Eu fiz também essa pesquisa no Rio de Janeiro, né? Então eu consegui chegar à presença das tropas em Caiena e como
em Cayena, eles tiveram contato com outros grupos, né, com os ingleses, com os irlandeses, com outros grupos que eles trocam ideias, né? Então, as revoltas que eles fizeram lá. Então, essas ideias, muitas coisas, eu também pesquisei no arquivo do Exército, né? Lá no Rio de Janeiro, você tem muitas coisas, você tem muita documentação também sobre tropa no arquivo do Exército. Você tem aquela chamada fé de ofício, que é a ficha corrida, né, do soldado desde o momento que ele entra, para onde ele vai, o que ele faz, se ele foi preso, se ele não foi preso. Então, você tem toda essa documentação. Tem também o material do arquivo Ultramarino, né, que também que é disponível no arquivo público. Acho que no site do arquivo deve estar disponível, né, aquela documentação, aquele material. Então, você tem... Tem uma série de documentação que eu utilizei, né, para fazer essas análises, e falando também um pouco da questão da metodologia. Eu também trabalho com uma análise da perspectiva da história cultural inglesa, marxista, mas bem revisionistas, no sentido de mostrar como a questão cultural é extremamente importante para esses processos, né? Que, digamos assim, que interferem na ação desses sujeitos, né? Que informam a ação desses sujeitos. Então, não só de uma perspectiva, não que o econômico não seja importante, mas ele não é o único fator que deve ser levado em consideração. Né? Então, no meu texto, eu trabalho muito com Thompson, mas também trabalho com Robert Ball, trabalho numa linha de análise que mostra que essas pessoas, né, mais na questão do Thompson, que esses indivíduos, apesar de não terem partidos formais, né, porque a gente fala de o partido dos índios, o partido dos militares, mas não havia um partido constituído, né? Você já tem constituição de partido no Brasil, de fato, segundo José de Carvalho, a partir de 1837, né? Mas você tem esses grupos que atuavam politicamente, apesar de não terem um plano, não digo um plano, mas apesar de não terem um partido constituído, não terem um projeto escrito, né? Mas você tinha, eles agiam de maneira era política de qualquer forma, como diz o Thompson, né? Eu não faço diferença entre político antes e depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi importante, mas se havia atuação política mesmo no século XVIII, desses populares. Então, eu parto dessa ideia de que, ao longo desse processo, né, você tem diversos projetos políticos que vão sendo construídos, né, que a população vai se politizando cada vez mais e vai atuando, vai tentando construir um governo, um Estado que os contemple. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para ser escrita sobre isso. Desde já eu agradeço. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Professora Shirley, agradeço muito por suas contribuições. Eu espero contar adiante, né, com outras parcerias nesse sentido, porque a história ela pode ser, sim, uma ação política, né, que passa pelo campo da formação e sugere campo de ação. Então, essa partilha foi muito importante e eu espero estar com nosso diálogo, né, ter alimentado perspectivas críticas na formação de futuros historiadores. Né? Muito obrigado mesmo por suas contribuições.